Você desperta numa manhã comum, sem grandes acontecimentos. Porém, aos poucos, pequenas situações começam a mexer com seu humor. Um tom rude no café, uma mensagem importante ignorada, o dia no trabalho pesado demais. Sem perceber, sua mente pesa, o ânimo cai, e aquela sensação incômoda cresce. Tudo causado por pequenos detalhes que, acumulados, te derrubam. Situações cotidianas, gestos impensados, palavras lançadas ao vento e olhares inesperados podem abalar a gente muito mais do que imaginamos. São esses pequenos eventos que sozinhos parecem irrelevantes, mas juntos provocam uma tempestade emocional. O que parece um mundo hostil, na verdade, só tem o poder que você permite dar a ele. O verdadeiro problema não está no que acontece, mas em como reagimos. Quando vivemos no piloto automático, sem consciência de nossa postura e sem controlar as emoções, até o menor incômodo vira uma tormenta interior. Mas existe um outro caminho, um jeito de viver com firmeza, atenção e calma, e é isso que o estoicismo nos ensina. O estoicismo não é ignorar os desafios, mas agir com racionalidade, escolher as batalhas certas e preservar a paz interior, sem precisar se justificar ou se exaltar. Ao transformar seu comportamento para agir como um sábio, aquilo que antes te abalava perde força. Hoje falaremos sobre 7 práticas simples, mas poderosas, para te fortalecer emocionalmente. Se esse tema chamou sua atenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também quer cultivar essa força interior. Conte nos comentários de onde está nos assistindo e escreva a frase do dia: nada vai me abalar. Porque, quando você se posiciona com consciência, o mundo perde o domínio sobre sua paz. A primeira prática é ser o observador, não o julgador. Quantas vezes reagimos automaticamente a algo que ouvimos, vimos ou sentimos, como se nosso julgamento fosse parte do fato? Alguém te encara estranho e você logo pensa: não gosta de mim. Uma mensagem curta e você imagina: está bravo comigo? O problema é pintar a realidade com as cores da mente, não dos fatos. O mundo deixa de ser o que é e passa a ser o que projetamos nele. O julgamento vem rápido, silencioso e mascarado de certeza. Mas muitas vezes é só reflexo do que sentimos, não do que acontece. Quando isso vira rotina, o resultado é viver num universo emocional construído, não numa realidade observada, e aí tudo nos afeta demais. O estoicismo oferece uma saída: a observação pura. É aprender a ver o que está diante dos olhos sem colar rótulos, sem antecipar interpretações, sem transformar tudo numa história pessoal. Ser observador é assumir uma postura racional, consciente, de quem presencia o mundo ao invés de se perder nele. Observar não é apatia, é lucidez. Estar presente sem se intoxicar com julgamentos apressados. É reconhecer que o que realmente nos abala não é o que acontece, mas o que pensamos sobre isso. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que temos deles. Essa frase carrega um poder imenso. Ela lembra que a mente não precisa funcionar como tribunal automático, sentenciando tudo na primeira impressão. Ela pode ser um campo de observação onde as coisas chegam, são vistas e só depois, com calma, recebem significado. Mas observar exige presença, silêncio interior e muita paciência no começo. Quando decide olhar sem reagir imediatamente, o impulso interno se manifesta. A mente quer concluir, rotular e responder rápido. Se você segura esse impulso, algo surpreendente acontece. A realidade começa a aparecer mais clara. Você entende que nem tudo gira em torno de você. Nem todo olhar feio é raiva. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem toda crítica é um ataque. E muitas vezes o outro lida com seus próprios problemas. Ser observador é sair do centro emocional de cada situação. É esperar, respirar, ouvir mais uma vez,
porque o tempo pode revelar o que o julgamento apressado escondeu. Já percebeu como a primeira impressão pode ser errada? Conheceu alguém que parecia arrogante e depois se mostrou tímido? Recebeu mensagem seca e depois entendeu que a pessoa estava só cansada? Essas distorções mostram como nossa mente é injusta e como reagir com base nelas pode nos custar paz e relacionamentos. Ser observador é não se deixar escravizar pelas emoções, criar espaço entre o impulso e a escolha para responder com sabedoria e não reagir por instinto. Esse espaço é liberdade. Liberdade de não ser dominado por emoções passageiras, de não ser contaminado pela agitação alheia e manter a calma mesmo em ambientes tensos. Essa prática exige humildade. Reconhecer que não sabemos tudo, que o óbvio pode ser incompleto. É quem prefere entender a vencer, enxergar profundamente antes de se precipitar em certezas frágeis. O observador não é omisso, é paciente e sabe que o momento certo de agir, muitas vezes, é o silêncio e a reflexão. Imagine um lago sereno. Se uma pedra é atirada, a água se agita e distorce a imagem refletida. Se apenas observa, a superfície permanece calma e fiel ao que está ao redor. Sua mente é como esse lago. A prática de observar sem julgar impede que ela seja perturbada por pedras desnecessárias, protegendo sua paz. A clareza nasce da calma e a paz mental vem dessa percepção profunda e serena. Resistir a reações rápidas e julgamentos instantâneos é um ato quase rebelde. Vivemos numa era que exige respostas imediatas, opiniões para tudo e julgamentos em segundos. Mas essa pressa cega a razão e a sabedoria. Quem pratica a observação aprende a se irritar menos, entender mais e viver com maior serenidade, reconhecendo que há muito além da superfície. Essa capacidade de observar profundamente é fruto de paciência e oferece sabedoria. É o que separa quem vive à flor da pele de quem mantém os pés firmes no chão. Claro, você continuará julgando, pois isso é humano, mas pode aprender a julgar menos, com mais consciência e evitar agir impulsivamente com base em qualquer pensamento que surgir. O desafio está em não transformar todo pensamento em ação imediata. O observador domina essa habilidade e transforma suas relações. Ele escuta com atenção, percebe o que está por trás das palavras, entende que as pessoas muitas vezes querem apenas ser vistas, não julgadas ou enquadradas em rótulos. Observar é oferecer espaço e respeito. Há um benefício ainda mais sutil. Olhar para si mesmo com clareza. Você começa a identificar seus padrões, perceber gatilhos que te derrubam e ganha controle. Essa consciência não nasce de leitura ou frases prontas, mas do exercício diário de se conter, escutar antes de falar, olhar antes de julgar, sentir antes de concluir. Com prática, isso vira natural. Aos poucos, viver com mais leveza e discernimento se torna rotina. A vida, antes repleta de ameaças, passa a parecer mais neutra e, por isso, mais controlável. A verdadeira sabedoria não é prever tudo, mas enxergar com clareza o que está diante de você. Isso só acontece quando se deixa de julgar e se começa a observar de fato. O julgamento fecha a mente, a observação abre caminhos. E é nessa abertura que surge a liberdade, o equilíbrio e a serenidade. A partir de hoje, tente essa postura. Quando algo te irritar, antes de reagir, apenas observe. Quando alguém for rude, em vez de responder no calor, pare e observe. O poder está nesse gesto silencioso, mas poderoso. Ser observador não é passividade, é inteligência e força. É saber que nem tudo precisa ser levado para o lado pessoal. Essa prática, que vem dos antigos filósofos, convida a fazer menos, perceber mais, julgar menos, entender melhor, reagir menos, agir com intenção. No fim, é isso que te torna inabalável, o domínio do olhar sobre o mundo.
O domínio do corpo é fundamental para controlar a mente. Muitas pessoas não percebem que o corpo não é só reflexo da mente, mas também sua alavanca. A forma como você anda, respira, olha e se movimenta afeta o que pensa, sente e como reage. Quem domina o corpo desenvolve uma força silenciosa, quase invisível, mas que impõe respeito em qualquer situação. Já reparou que alguém inseguro tende a encolher os ombros, evitar o olhar e respirar superficialmente? E que uma pessoa serena caminha firme, segura, com movimentos calmos? Isso não é coincidência. A mente influencia o corpo, mas o contrário também é verdade. O corpo molda a mente, e os estoicos sabiam disso como uma ferramenta prática de disciplina. Quando você treina o corpo para ser firme, sua mente se alinha com essa firmeza. Calmar o ritmo físico desacelera as emoções. Esse princípio é biológico, não simbólico. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que manter postura de poder por 2 minutos eleva a testosterona, autoconfiança, e reduz cortisol, estresse, comprovando que o corpo influencia diretamente o estado mental. Essa conexão é ferramenta de domínio para o estoico. Ao agir no corpo como quer que a mente esteja, você constrói autocontrole do lado de fora para dentro. Isso vale em situações simples, como uma conversa difícil ou crises mais complexas. O corpo pode ser a âncora da razão, não fingindo calma, mas induzindo-a. O gesto físico molda a experiência interna. Controlar o corpo ajuda a tirar combustível da ansiedade. Postura estável, mesma intenção, sinaliza para a mente: estamos no controle. Comece nos pequenos detalhes, como você se levanta, respira enquanto escuta, move os braços, atenção no maxilar. Tudo comunica para o outro e para você. Perceber isso é o primeiro passo para reajustar e ganhar presença. Imagine alguém esperando notícia importante, inquieto, batendo o pé e com respiração curta. Essa mensagem corporal ecoa nervosismo e retorna para alimentar a ansiedade. No mesmo momento, respirar fundo, relaxar os ombros, descruzar os braços e sustentar o olhar envia um sinal oposto: estou seguro. Essa prática simples treina a calma e é uma poderosa ferramenta estoica. Não é necessário cenário ideal ou silêncio absoluto. O treino começa no meio do barulho, rotina e confusão. Basta parar 3 segundos, olhar para dentro e dizer com o corpo: estou presente, inteiro e no controle. Antes de seguir para a próxima lição, quero te lembrar: nosso manual Estoicismo para a Vida Moderna já está disponível e pode te ajudar a aplicar esses princípios na prática diária.